No, Vou repetir. Estamos hoje no terceiro dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. No caso, estamos especificamente trabalhando os dons, e o dom hoje é o dom de profecia. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14:1. Diz assim o texto: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Pode ocupar o assento. O capítulo 13, em que Paulo fala sobre o amor, não é uma pausa do assunto dos dons espirituais, mas uma contextualização deles. Contextualizar é dar sentido ao que se está falando. Podemos dizer que a base dos dons é a palavra de Deus, e o amor, que é o fruto do Espírito, é a plataforma de manifestação. Eu vou ter que repetir isso aqui. Então, por que a base dos dons espirituais é a palavra? Porque é a palavra de Deus que regula os dons espirituais. Se um dom não funcionar de acordo com a palavra, pode ser descartado, ele não é de Deus. Então, por isso que a base dele, o fundamento dele aí, no caso, é a palavra de Deus, a palavra que é a espada do Espírito. Agora, o que é a plataforma? Imagine que nós temos um alicerce. Agora, em cima desse alicerce, é construída uma plataforma. Como esse púlpito aqui, é uma plataforma isso aqui, ok? Então, de onde os dons espirituais se manifestam? De uma plataforma chamada amor. Então, eu tenho a base, eu tenho uma plataforma, ok? E essa plataforma chama amor. E agora, onde os dons espirituais se manifestam? A partir do amor. Então, a partir dessa plataforma do amor, baseado na palavra, é que tem a fluência dos dons espirituais. Eu cito duas características que o apóstolo deu acerca do amor. Ele diz no 1 Coríntios 13:4, o amor não se ensoberbece. Então, repetindo algo que já trabalhamos nas aulas passadas, então o dom espiritual não é para que a pessoa se engrandeça, mas sim para que ela engrandeça a Deus. Não torne ela uma pessoa superior. E também o dom espiritual não busca os seus próprios interesses, né? A pessoa que tem um dom espiritual, porque o amor não busca os seus interesses, como 1 Coríntios 13:5. Então a pessoa não vai buscar o interesse pessoal dela naquele dom, mas a intenção dela é abençoar outras pessoas, ok? Aqui, essa palavra seguir o amor, olha só, está no imperativo. Imperativo significa que é uma ordem, né? um mandamento. Seguir o amor, e a palavra grega aqui é dioko, que significa, é forte a palavra, perseguir, é correr prontamente a fim de capturar. Aqui poderia ser traduzida ao pé da letra: você persiga o amor, corre atrás dele, até você agarrá-lo, pegá-lo. E essa palavra significa esforçar-se com todo empenho para adquirir, almejar profundamente. Veja o que ele está dizendo aqui. Então, persiga o amor, corra atrás dele, empenha-se de uma maneira, um esforço tremendo para que você adquira o amor, almeja, aspira profundamente o amor. Que coisa tremenda é essa? Como eu disse, aqui a frase está no imperativo, que indica a ordem. Então, é uma ordem que Deus nos dá. Nós temos que perseguir o amor, ok? É um mandamento de Deus para nós. E também está no presente, que indica a ação contínua. Poderia ser traduzido assim: continuem buscando, esforçando-se com todo empenho para obter o amor. A espiritualidade de uma pessoa não é medida pelos dons que possuem, mas pelo amor que demonstra. Vou repetir. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelos dons que ela possui, mas pelo amor que ela demonstra. Porque Jesus, quando disse, ele falou: amai-vos uns aos outros, e assim vão saber que eu enviei a vocês. Então, o que demonstra o envio de Jesus é quando nós nos amamos uns aos outros, ok? E Paulo declara em 1 Coríntios 13:2, ele fala: ainda que eu tivesse, resumindo, todos os dons, e não tiver, todos os dons é eu que estou falando, aquele detalhe, os dons eu estou resumindo, tá? Ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, nada
Seria, o que ele está dizendo? Uma pessoa pode manifestar os 9 dons do Espírito Santo, mas se esses dons não estiver na plataforma do amor, para Deus não vale nada. Para Deus não tem serventia nenhuma, para Deus não tem utilidade nenhuma. Então entenda uma coisa, se a pessoa não usa o dom espiritual, primeiro, tendo como base a palavra, segundo, tendo a plataforma de uso, o amor, para Deus não significa nada, ok? O amor nos faz imitar a Cristo, é como não buscar ser servido, mas servir as pessoas com os dons e a capacidade de Deus, dar a nossa vida. Não foi isso que Jesus falou? Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quando nós partimos desse princípio de imitar a Cristo, nós não vamos buscar, porque existem pessoas que têm dons e ele se cerca de pessoas que o servem, né? Mas é o contrário, a Bíblia Sagrada nos ensina ao contrário, a pessoa que tem um dom que é para servir as pessoas. Aleluia. Agora ele diz, procurai com zelo os dons espirituais. Essa palavra procurai com zelo é uma só no grego, que é zeló, significa arder por, procurar com fervor, é pegando fogo mesmo, desejar ardentemente. Escute, o amor de Deus nos leva a nos dedicarmos e levarmos as coisas do Espírito Santo muito a sério. Conduz-nos a estarmos profundamente comprometidos com Cristo. Embora o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer, conforme nós já vimos em 1 Coríntios 12:7, somos ordenados a procurar os dons com fervor. Tem desejo de operar nos dons espirituais? No sentido de amor, que é edificar as pessoas, de alcançar as pessoas, de beneficiar outros? Então, a Bíblia está dizendo que nós devemos não só esperar com que o Espírito dê aquilo que Ele quer. A Bíblia nos incentiva a orar, porque aqui está no imperativo, então é uma ordem. Então procure com desejo. Mas aqui esse procurar os dons espirituais com desejo, qual que é o zelo? Qual que é, aqui no caso, o ardor pelos dons? Aqui não é simplesmente você queimar de desejo por ter um dom espiritual, mais ou menos assim. Um exemplo, o dom de milagre. Aí você pega, vai lá, tem um dom de milagre e ressuscita um morto. Aqui ele não está me ensinando a desejar o dom espiritual simplesmente por almejar o dom. A Bíblia não está me ensinando a almejar o dom. A Bíblia está me ensinando que eu arder, pegar fogo por ter o dom espiritual para edificar alguém, para abençoar alguém, entende? Então não é simplesmente por ver a manifestação, é por causa do o que vai acontecer através dessa manifestação. Perceba só que coisa interessante. Então é a pergunta, né, que eu repito: qual é o zelo, o ardor dos dons? Engrandecer a Cristo, servir ao próximo em amor, glorificar a Deus, ganhar almas e edificar a igreja. Então o que Deus quer de nós é: queimem, peguem fogo por zelo pelos dons espirituais. E repito, para ganhar almas, para engrandecer a Cristo, para glorificar a Deus, para servir o próximo em amor. Esse é o zelo pelos dons espirituais. Eu faço uma pergunta inicial nesta mensagem: quantos anelam, desejam por dons espirituais para queimar nessa unção, nesse zelo do Espírito Santo? A pessoa queima, ela arde. Eu desejo ser usada para a tua glória. Eu desejo ser usado para ganhar almas. Esse é o ardor. Eu desejo servir o meu irmão. Glória a Deus. Beneficiá-los. Glória a Deus. Esse é o zelo pelos dons. Agora ele diz aí, mas principalmente o de profetizar. Vocês já entenderam que aqui Paulo não está dizendo que o dom de profecia seja maior ou melhor em si do que os outros dons. Não é isso que ele está dizendo. Mas que no culto público, o dom de profecia ele tem um alcance melhor, pois pode edificar a todos, ok? Então, vamos supor que nem no contexto que ele está falando, o dom de variedade de línguas e o dom, aqui no caso da profecia, esse é o contexto.
Por que eu devo dar prioridade para o dom de profecia? Porque o de línguas, ele edifica uma pessoa só, a não ser que haja interpretação. Mas a profecia alcança todos, porque eu posso liberar uma profecia, ok? Para toda a igreja. O Espírito pode me tomar, como pode acontecer isso hoje, aqui nessa noite. E eu não acho difícil acontecer hoje uma manifestação de profecia, não acho. E até sinto hoje aqui a inspiração, mas enfim. Então, esta profecia pode ser para toda a igreja, ou não. Essa profecia pode ser para uma pessoa, por exemplo, está o José aqui, Deus me toma em profecia. Mesmo que eu esteja me dirigindo pessoalmente a ele, mas toda a igreja vai ter um aprendizado dessa profecia. Nós vamos ver isso posteriormente ainda nessa noite, ok? Então, por isso que o dom de profecia, ele no culto público, ele é tido como o melhor. Por quê? Porque ele alcança a todos, ok? Ele tem um alcance em todos. Por isso que a ênfase aqui é o dom de profecia. Não que o dom de profecia seja maior em si, ok? Cada dom tem a sua utilidade e o seu propósito no Senhor. Agora perceba comigo, vamos para o primeiro tópico aqui dessa mensagem. Precisamos diferenciar o ministério profético, registrado em Efésios 4:11. Deus deu uns para apóstolos e profetas. Esse é o dom, o ministério profético. E nós precisamos diferenciar esse dom profético do dom de profecia. Então você tem que entender, existe a pessoa que exerce o ministério profético e existe pessoas que têm o dom de profecia. São duas dimensões e são dois dons diferentes e muito diferentes, tá certo? E eu vou ler um texto para poder explicar. Atos 21, do 8 ao 11. Dobre atenção na leitura. No dia seguinte, partindo Paulo dali, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, aquele dos 7 diáconos, que era dos 7, ficamos com ele. Olha o que aconteceu. Tinha 4 filhas donzelas que faziam o quê? Profetizavam. Elas tinham dom de profecia. Agora olha a diferença. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Não está dizendo que ele tem um dom de profecia, está dizendo que ele é profeta, ministério profético. As moças tinham um dom de profecia, Ágabo tinha um dom ministerial profético, ok? Porque você sabe que o dom ministerial profético é dado por Cristo, agora os dons espirituais é dado pelo Espírito. Então você vê que é uma distinção aqui. Versículo 11, pois bem. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-as os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Só até aqui, depois eu vou comentar mais sobre esse texto aí, vou ler todo o versículo. Vamos lá, por parte. As filhas de Filipe tinham um dom de profecia. Ágabo, conforme eu disse, exercia o ministério profético. O dom de profecia é para todos. Todos os membros do corpo de Cristo podem profetizar, se assim o Espírito achar por bem. Isso está escrito em 1 Coríntios 14:31. Todos podereis profetizar. E a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito e profetizarão. Atos 2:17 e 18, Pedro falou sobre isso, a respeito desse derramamento do Espírito, onde todos iriam profetizar. Então o derramamento do Espírito é marcado por profecias, palavras proféticas. Agora, o ministério profético, minha gente, o ministério profético não, nem todos na igreja vão ter o ministério profético, claro que não. 1 Coríntios 12:29 diz, são todos profetas? Paulo está fazendo uma pergunta como que dizendo, não são todos vocês que têm o ministério profético, claro que não. Então, eu vou diferenciar aqui de uma forma simples e resumida, porque tem várias outras diferenciações, mas eu coloquei as pertinentes e que vai ser propícia e objetiva para que todos entendam perfeitamente. Vamos lá. O que exerce o dom profético pode fazer uma predição de eventos futuros. A pessoa tem um ministério profético. Por exemplo, Ágabo, em Atos 11:28, ele previu que ia ter uma fome de escala mundial. Está escrito isso lá, tá bom? Ia ter uma fome, então ele tem um dom profético. Deus está falando para ele o que vai fazer na terra, não é na vida de uma pessoa. É o que Deus vai fazer no mundo. Então, isso é o dom profético. Também o dom profético, aquele que exerce esse ministério, ele pode dar declaração de julgamentos divinos, como aconteceu Jeremias.
Em 2 Crônicas 36, 21, Jeremias profetizou o cativeiro de 70 anos. Então ele pronunciou o juízo, ok? E ele falou, vocês vão ficar lá durante 70 anos, e assim aconteceu, tá bom? E também um profeta, olha só quem exerce o ministério profético. Ele pode fazer um emprego de ações simbólicas. Você percebeu aqui que estava uma cinta, Ágabo não sabia de quem era, porque ele tinha chegado ali na casa de Filipe. Os irmãos estavam. Mas ele viu uma cinta, a cinta era de quem? Era de Paulo, mas ele não sabia. E ele olha a cinta, o Espírito Santo falou para ele, faz uma demonstração simbólica. Ele pega a cinta, amarra as mãos, amarra os pés, e o Espírito Santo dá a mensagem. Assim vão fazer com o homem de quem é essa cinta. Então, olha, até arrepiou aqui, meu Deus. Então, eu senti uma unção tremenda aqui agora. Puxa vida. Era maçúria. Aleluia. Aqui perceba outra maneira, vou dar outro exemplo. Jeremias 18, lembra que Deus usou o símbolo? Desce lá e veja o oleiro trabalhando o vaso. O oleiro representava Deus, o vaso representava Israel. E aí quando o vaso se quebra, Deus falou, sabe por que aquele vaso se quebrou? É o meu povo, que se quebrou, mas eu vou voltar a fazer outro vaso. O profeta, aquele que exerce o ministério profético tem esse mistério. Por exemplo, quando Samuel saiu da presença de Saul depois de entregar uma mensagem, o Saul segurou na veste dele e apertou e rasgou. Quando rasgou, o Espírito já deu uma mensagem no rasgo da veste, falou, assim como a minha veste se rasgou, o seu reino está rasgado. Forte ou não é forte? Então às vezes os profetas é meio doido assim, tá? Que exerce o ministério profético, ele vê um símbolo, ele vê uma coisa, ele vê passando um negócio, e Deus já dá um mistério para ele, e ele já entrega. É coisa tremenda. Às vezes, vamos supor, uma pessoa mudou de lugar, e ali já tem um mistério ali já nisso. O Espírito Santo trabalha dessa forma, tá bom? Agora, de forma, que eu falei, de forma simples, fora outras coisas, por exemplo, aquele que exerce o dom de ministério profético, ele é apto e capacitado para denunciar o pecado tremendamente. Lembra, Miqueias? Eu estou cheio da força do Espírito para denunciar os vossos pecados. E existem outros vários, mas eu encerro por aqui. Agora, 3 características do dom de profecia para você identificá-lo. A profecia serve para edificar, exortar e consolar, ok? E é o que eu disse, todos podem fazer isso, se é claro, o Espírito te dá esse dom. Segundo o ponto aqui que nós vamos trabalhar, tópico, o dom de profecia não tem a mesma autoridade das Escrituras. Dobre atenção com isso aqui, gente. Eu vou repetir, o dom de profecia não tem a mesma autoridade das Escrituras, ou seja, o que valida uma profecia é se ela está embasada na Bíblia Sagrada. Não é a profecia que valida a palavra. Não é, a profecia não vai validar a palavra de Deus, dizendo que ela é verdade. É a palavra que diz se a profecia é verdadeira. Entendeu? Por isso, toda profecia deve ser julgada. Toda pessoa que profetizar, a profecia que sair da boca desta pessoa, quem quer que seja, essa profecia tem que ser julgada. Eu profetizar aqui no meio de vocês, vocês devem julgar se a profecia é ou não é de Deus. E como que se julga ela? Se ela está embasada nas Escrituras. Se eu fugir daquilo que está escrito, então essa profecia não pode ser aceita como do Espírito, ou de mim mesmo, da carne, sei lá, ok? Agora, estou dando um exemplo, tá bom? Então, toda profecia deve ser julgada, ok? Em 1 Coríntios 14, 29 diz, falem 2 ou 3... que tem um dom de profecia, e os outros julguem. Então os outros podem julgar. Em Deuteronômio 18, 20 e 22, eu só cito, Deus fala que aquela pessoa que se diz profeta, ou que tem um dom de profecia, chegar e dizer, assim diz o Senhor, e sendo que não é Deus que está falando, a Bíblia diz que ele fala da soberba do seu coração. Então a pessoa que tem um dom de profecia tem que tomar cuidado de não estar falando a palavra que ela quer falar, ou aquilo que ela quer pronunciar na vida de alguém. Tem que ser o Senhor falando na sua boca, porque a profecia é uma inspiração que vem de Deus, o Espírito inspira as palavras, e aí, segundo a medida da fé, você entrega aquelas palavras direcionadas àquela pessoa, aquele público, ok?
Agora, não pode a pessoa com achismos, ok? E uma coisa também aqui que é bom ressaltar, às vezes tem pessoa que se intimida, porque sabe da vida da outra, se intimida de profetizar quando Deus dá. Por isso que você vê pouca profecia entre familiares, vamos supor. Eu já me passei por isso. Muitas vezes Deus me deu profecia para entregar para minha esposa e eu não entreguei. Mas por quê? Porque eu vivo com ela, convivo com ela. Eu estou falando que eu já vivi isso, né? Então, às vezes, mas nós temos que entender o quê? Que nós temos que saber discernir o que é inspiração, né? Do Espírito Santo, e você, mesmo que você sabe da vida de alguém, algo que ele está passando, mas se Deus quer tomar a sua boca em profecia para falar com ela a respeito daquilo, então você tem ousadia e fale, ok? Agora não pode ser algo, você não pode dizer assim, diz o Espírito Santo, sendo que é você que está falando, porque Elias foi bem claro, segundo a minha palavra, não vai ter chuva, e ele falou segundo a palavra dele. Agora, outra coisa é quando ele diz, assim diz o Senhor Jeová. Aí é Deus que está diretamente falando, ok? Então, a gente tem que diferenciar isso muito bem, ok? Até aqui entendido? Amém? Glória a Deus. Então, por favor, busque. Nós temos que buscar isso em Deus, tá certo? A hora que for Deus, é Deus. Quando não for Deus, se cale. É a melhor coisa. O dom de profecia não tem finalidade de direcionar, mas a palavra final é a Escritura Sagrada. Eu vou repetir. O dom de profecia não tem a finalidade de direcionar a vida de quem quer que seja, mas a palavra final é a Escritura Sagrada. Por exemplo, quem tem um ministério profético pode ter uma direção de Deus para alguém. Segundo Reis 4, a mulher não estava endividada, não sabia o que fazer para sair daquela situação, a quem ela recorreu? Quem exercia o ministério profético, Eliseu. E o que Eliseu fez? Ele falou, o que eu hei de te fazer? Ou seja, nem ele sabia o que ia fazer, mas aí veio a iluminação divina sobre ele. E aí falou, orientou, pega os vasos, vaso vazio, entra na tua casa que o azeite vai transbordar. O que aconteceu? Ela saiu da pobreza para virar uma empresária e se tornou uma mulher bem-sucedida materialmente. Então, aquele direcionamento profético mudou a vida daquela mulher. Então foi um direcionamento profético, ok? Então aquele que exerce o dom profético pode acontecer isso, ok? Mas perceba só, agora eu vou ler, eu peço que você dobre a sua atenção, porque ao longo dos anos muita gente sofreu por causa do dom de profecia, mal usado. Muita gente sofreu, casou errado, foi morar em lugar que não era para morar, deixou emprego que não era para deixar, não era para ter deixado, simplesmente porque foi direcionado, o profeta falou. Alguém me entregou a profecia e falou que era assim. Cuidado com essas coisas. Vamos lá. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos judeus. Olha só. E ouvindo nós, os que estavam ali, Filipe, as filhas de Filipe, Lucas, enfim, e os outros irmãos, Ágabo, o profeta que está entregando a profecia, rogamos-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Você perceba, a profecia de Gaio, de Ágabo, a profecia de Ágabo, o que é? Ele só falou o que iria acontecer, ele não falou o que era para ele fazer, só falou de quem é essa cinta, vão prender. Olha a interpretação dos irmãos. Não suba. Eles estão entendendo o quê? Que aquilo que está sendo falado é para ele não subir para Jerusalém. Mas olha só a continuação. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto a não só ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que bravura, hein? Olha o 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Qual que é o mistério desta passagem, meus irmãos? Primeiro, vamos lá, a profecia de Ágabo não diz para ele não ir a Jerusalém, mas o que lhe acontecerá. Então, primeiro, temos que entender o que Deus está falando, porque às vezes Deus está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Você tem que entender primeiro o que Deus está falando. Veja só, como até os discípulos caem nesse erro. Jesus falou para Pedro, e se eu quero que João fique, olha, ele falou, se eu quero que João fique vivo até eu voltar, sabe o que saíram divulgando?
Jesus falou que João não vai morrer, Jesus vai voltar e vai pegar ele. Mas o texto diz, e Jesus não disse isso, ele falou, se eu quero. Então veja, até eles se equivocaram. Aí veja, as pessoas entenderam errado, aí João morreu, aí vão dizer o quê? Jesus falou profecia errada. Está vendo que tem que entender? Por isso que a profecia tem que ser bem julgada. Você tem que ouvir, ouça de novo, medita de novo naquilo que você ouviu, para não tirar conclusão precipitada daquilo que está sendo profetizado. Ok? Segundo ponto, embora a profecia fosse do Espírito, era uma profecia do Espírito Santo, Paulo não foi dirigido por essa profecia, nem seguiu a vontade sincera dos irmãos para que ele não fosse em Jerusalém, porque os irmãos não queriam que ele sofresse, não queriam que ele morresse, os irmãos amavam a Paulo, só que os irmãos na simplicidade e na sinceridade estão interpretando do jeito que querem aquela profecia, dizendo, não sobe não, Deus está falando que é para você não subir, mas Deus não falou nada disso. Então entenda, mas Paulo seguiu firmemente o que Deus havia orientado a ele. Deus tinha falado para ele que ele iria passar por esse processo, que ele iria para Jerusalém. Então ele ficou com a profecia ou com a orientação que Deus tinha dado para ele? Agora, escute isso aqui. Dom de profecia não é para me direcionar quanto ao casamento. O profeta revelou que eu vou casar com tal pessoa. Chuta. Sai fora. A profeta chegou e falou em mim que viu um mistério, era eu e ele, e ela e eu. Não, meu querido, não é assim que funciona. É que nem um dia, conta essa história, teve um jovem que falou, Senhor, eu estou aqui, a primeira que tocar a mão no meu ombro é a minha prometida. Aí tocou aquela jovem simplesinha, tocou nele, a hora que ele olhou para a jovem, falou, não é essa não, Senhor, não é essa não. Irmão, cuidado com essas histórias furadas aí, ok? Esse negócio, por exemplo, a sua vida, os seus negócios, não pode ser dirigido por profecia. O profeta falou que eu tenho que vender, que eu tenho que entregar. Pare com bobagem, não é assim que funciona. Deus nos deu o quê? Deus nos deu a direção da palavra, ok? Então, eu devo seguir os princípios da palavra de Deus com sabedoria. Tem pessoa que fala, deixa eu pedir para alguém orar para ter uma confirmação. Para com essas besteiras, gente. Para com essa coisa de menino na fé. Pare com isso. A pessoa, ela tem um embasamento na palavra, tem uma vida de temor e consagração a Deus, e ela ora e vai falando, Deus me orienta, me direciona, o que eu devo fazer, e o Espírito vai tomando a sua vida e vai te conduzindo a fazer. Agora essa conversa aí, é que nem eu já vi, né? Deus está mandando você me dar isso aí. Ainda usa o nome de Deus ainda. Deus falou para mim que... Eu já vi, gente, pessoas chegando em profecia e falando, eis que te digo, antigamente você usava muito isso, né? Eis que te digo, não estou dizendo que Deus não fala assim, mas estou dizendo, chegar, eis que te digo, eu vejo você fora daquele lugar, e já ouvi testemunho de pessoas que saíram de uma boa empresa que estava, foi se aventurar em um lugar que não era para estar, se rebentou inteiro e ficou na miséria. Então escute, levanta a mão direita para você nunca mais esquecer isso. A minha vida não é direcionada por dom de profecia, mas pela palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se é para aplaudir, então aplaude dando glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto, antes de entrar na especificação do dom, terceiro tópico aqui, os dons não podem ser comprados nem usados para fins comerciais ou escusos. Querer obter os dons do Senhor por meio de barganha material revela a maldade do coração de uma pessoa. Isso eu tiro de Atos 8, 18 ao 23, quando Pedro e João estavam orando pelos samaritanos e eles sendo batizados com o Espírito Santo. Um homem chamado Simeão, que tinha acabado de descer as águas, mas ainda o seu coração não estava totalmente entregue ao Senhor, não tinha sido vivida uma transformação genuína. Ele viu que Pedro e João colocavam a mão, o povo era batizado com o Espírito Santo, ele falou, eu dou o dinheiro que vocês quiserem, contando que vocês me dêem esse poder, aonde eu colocar a mão eu quero ver os outros recebendo. Porque qual a intenção dele? Com esse dom aqui eu vou faturar, é muito.
Então ele estava querendo fazer, olha só, ele estava querendo conquistar as bênçãos espirituais barganhando materialmente. Aí Pedro falou, rapaz, você está em fel de amargura, Deus vai pesar, em outras palavras, né? Estou usando agora as minhas, Deus vai pesar a mão em você. Ele falou, tem misericórdia, ora por mim para que esse juízo não me aconteça. Pedro falou, o teu coração não é reto para com o Senhor. Você acha que o dom de Deus se compra com dinheiro? O dom é a graça de Deus. Deus dá gratuitamente ao seu povo, glória a Deus. Outra coisa importante, os dons do Espírito Santo não visam o lucro pessoal, mas beneficiar outros. Atos 16, do 16 ao 19. Lembra que tinha uma moça com espírito de adivinhação, que dava o quê? Muito lucro aos seus senhores. E aí veio Paulo e Silas, repreendeu o demônio que fazia ela entregar as profecias. Ali era espírito de adivinhação. Olha, aqui já dá para você ver, diferenciar o que é espírito de adivinhação e o que é espírito de Deus. O espírito de Deus visava o quê? A libertação daquela moça e o engrandecimento do nome do Senhor. E o espírito de adivinhação só pensava no lucro. E o texto diz, e eles vendo que a esperança do seu lucro tinha se perdido. Veja, eles só acreditavam naquelas manifestações por causa que eles tinham colocado a esperança no dinheiro. Mas a esperança da igreja, a esperança do crente, não está nas coisas visíveis e palpáveis. A esperança do crente está na volta do Cordeiro de Deus, que o levará para o novo céu e uma nova terra, e glorificará este corpo mortal em um corpo glorioso. Glória a Deus. Então, dom de profecia, pega isso aqui. E outra, né? Perceba isso aqui, o dom de profecia não se manifesta como uma revelação para pessoas que não têm confiança em Deus e precisam saber do futuro. Por que as pessoas ficam querendo saber o que vai acontecer, o que vai ser amanhã? Porque não tem fé. E aí, de uma maneira, ela precisa que, preciso ver o que. Aí ela consulta o horóscopo, ela consulta os cartomantes. Isso é espírito de feitiçaria, é adivinhação. A pessoa que confia em Deus não quer ficar sabendo do futuro, até porque no futuro pertence a Deus e Deus já está lá. A sua vida está garantida pelo Deus Todo-Poderoso. Mas aqui é a manifestação, no caso a profecia, é a manifestação do presente para a rendição a Deus e em adoração e fortalecimento espiritual, tá certo? Esse negócio, né, de ficar buscando revelações, palavras proféticas. Olha, se ainda tem um bebezinho aqui com essas, ou com algum carnalzinho com essas coisas aqui, que seja hoje o último dia. Não precisa correr atrás dessas coisas. O que Deus tem para você, Deus vai manifestar e vai levar até você o que você precisa. Ok? E até porque a palavra de Deus é suficiente. Vou repetir, a palavra de Deus é suficiente. E eu glorifico a Deus pela sua palavra. Agora chegamos no ponto da questão. Eita, meu Deus. Vamos falar aqui agora, vamos especificar o dom de profecia. Chegamos nele. A profecia transmite três coisas. 1 Coríntios 14, 3. Veja só. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, encorajamento e consolação. Escute, vou dar 2 exemplos práticos para falar como a profecia trabalha, o que ela transmite. Em Lucas 8,52, Jesus disse para Jairo, a filha dele tinha acabado de morrer. O que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente, sua filha será... Aqui está uma profecia. Veja, quando ele diz não temas, Jesus exortou, encorajou ele a não ter medo, porque Jesus estava com ele. Jesus falou, crê somente, ou seja, Jesus edificou, fortaleceu a fé dele. E Jesus fala, e será salva, ou seja, Jesus consolou ele, porque trouxe esperança e alívio para a sua dor. Vamos lá, segundo exemplo bíblico, esse aqui é tremendo também, sobre a profecia. Não esqueça, a profecia é para edificação, exortação ou encorajamento e consolação. Eu vou ler um texto, eu não vou explanar o texto, é só explicar como funciona a profecia. Aqui no caso, em Apocalipse 2, versículo 2 aí em diante, perceba só.
Olha aqui, do versículo de número 2 e 3, essa é uma palavra profética. Jesus está dando uma profecia para a igreja de Éfeso. Só vou me deter nela, tá? Olha o que Jesus faz. Primeiro, Jesus, ele edifica aquela igreja, porque edificar significa fortalecer, entende? Confirmar aquela obra que a pessoa está fazendo, tá? E trazer aquele fortalecimento. Veja só, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quando Jesus fala que você está acertando, que você está bem, o que você se sente? Fortalecido. A sua obra é confirmada. Deus vai trazendo uma firmeza sobre você e vai te tornando mais capaz ainda, ok? Agora, onde está a segunda parte do propósito aí da profecia, que é a exortação ou encorajamento? Está no verso de número 4 e 5, veja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha só o que Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então veja, agora aqui Jesus fez o que com esta igreja? Exortou, encorajou. Encorajou o quê? Exortou o quê? A abandonar o pecado, a voltar a fazer o que é correto. Entende? Quando você se dirige a uma pessoa, Deus vai consertar a vida dela, vai encorajar ela. Ó, Deus não quer isso de você, Deus não quer esse caminho. Mas Deus também vai dizer, olha, você tem essa qualidade. Isso é profecia, gente. Agora a terceira, aqui especificação dela, ela transmite consolo. Está no verso 7, olha o que Jesus falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é isso? Consolo. Trouxe alívio, porque aqui está trazendo o quê? Esperança daquilo que vai vir sobre a vida deles, ok? Isso é uma profecia. Pegou aí o mistério? Posso ir à frente? Agora perceba que coisa maravilhosa aqui. Esse texto de 1 Coríntios aqui mostra que o foco principal do dom de profecia não é o futuro. O foco principal, não estou dizendo que não tem aquelas promessas que Deus faz para a vida da pessoa e vão se cumprir. Não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, Deus dá. Só que o foco principal de uma profecia não é o evento futuro. É a situação vivida pelo povo no momento presente. É consolar no momento presente. É edificar no momento presente. É encorajá-la no momento presente. Ok? Esse é o foco principal de uma profecia. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 14... O dom de profecia está ligado à edificação da igreja e é visto como algo que conduz diretamente à conversão dos descrentes. Vou ler o texto, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel, que é incrédulo, um visitante que não conhece a Jesus, entrar, de todos, olha lá, é convencido e de todos é julgado. Aqui Paulo está dizendo que no exercício do dom de profecia, a pessoa vai ser convencida do pecado e vai ser julgada do erro da vida que está levando. Veja que coisa tremenda. Então vamos lá, convencer e julgar é obra do Espírito Santo. Ele sonda profundamente a vida das pessoas, ele expõe os seus pecados e julga esta vida errada, chamando essas pessoas a prestar contas perante o Deus vivo. E por meio da palavra profética, a pessoa é chamada para o arrependimento. Louvado seja Deus. Quantas vezes você já não viu pessoas que entraram aqui, nem crente não era, algum irmão foi entregar uma profecia, no final do culto ela estava aceitando Jesus aqui. Veja só como que Deus trabalha, porque algo falou profundo ao coração dela, que fez ela entender, eu não estou como deveria estar, eu preciso me voltar para Deus, ok? Olha aí, versículo 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos. O que é isso? Desde a queda do Éden, o ser humano busca fazer o quê? Se esconder de Deus. Gênesis 3, pecou e foi se esconder. Então o ser humano, ele tem coisas ocultas no seu coração, ele tem intenções maldosas no seu coração, ele tem perversidade no seu coração. O que o ser humano quer construir, quer edificar, não é para a glória de Deus, é para a sua própria glória, Torre de Babel.
Só que quando ela entra num culto como esse, onde há as manifestações do Espírito Santo, ela entende: eu estou sendo egoísta demais, eu não tenho que edificar para a minha glória, mas para a glória de Deus. A vida que eu estou levando, me esforçando, estou dando tudo que tenho para o lado de fora e não tenho feito nada para Deus. Veja, a profecia trabalha dessa maneira. Então o coração da pessoa vai sendo revelado através desse dom de profecia. O Espírito confronta a vida em desacordo com a vontade divina, né? A pessoa não está em acordo com a vontade de Deus e ela é confrontada, para que a pessoa volte-se ao Senhor. E quando ali o coração dela é revelado, que ela não está na presença de Deus como deveria, que os caminhos dela não são os caminhos de Deus, o que ela vai fazer diante desta revelação, essa exposição no coração dela? Adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. As manifestações do Espírito Santo resultam em adoração a Deus. Repito, as manifestações do Espírito Santo resultam em adoração a Deus. O dom de profecia traz pedagogia. Pedagogia é ensino, tá? 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam, aqui consolados encorajados, edificados, tá? No caso, perdão, aqui no caso é exortados e encorajados. Perceba só, todos poderão profetizar, e todos vão aprender. Aprender com o quê? Através da manifestação do dom de profecia. Olha, eu falo como que Deus é tremendamente terrível nos seus mistérios. Deus nos deu até um exemplo aqui, eu vou citar no meio da congregação, para poder citar como que se pode aprender com o dom de profecia. Vamos lá. Todos, inclusive os que falam profeticamente, aprendem com aquilo que o Espírito Santo dá a outros, e é encorajado e exortado com a palavra profética. Semana passada, no estudo, está gravado, Deus nos tomara para falar com a missionária Maria Luísa, e falar: olha, Satanás está quer pegar os seus, pegar os da sua casa, da sua família, e está rondando, mas por causa das tuas intercessões tem o livrado. Olha só o que aconteceu, pegou um da parentela dela e acabou morrendo, faleceu. E eu digo isso com todo o temor. Sabe que o Espírito Santo, eu conversei com ela, sabe que o Espírito Santo bradou no meu coração um temor profundo, porque eu aprendi. Eu falei: veja como o inimigo está procurando destruir as vidas das pessoas. Veja como nós somos um canal espiritual dentro da nossa casa para que Satanás não derrube outros. Olha o que Deus me fez aprender. E ela mandou mensagem para mim: pastor, Deus está trabalhando aqui na minha casa. Glória seja dada. Agora vocês conseguiram aprender com aquela profecia? Quanta luta que aquela serva de Deus tem passado, tem vivido? É Satanás tentando derrubar a fé dela para matar os familiares dela. Aprenda com a palavra, aprenda com os mistérios de Deus. Eu já libero esta palavra profética pela pregação do Evangelho. Você foi levantado como canal de bênção para a tua casa, e você vai ser o canal que Deus vai usar para ter salvação na tua família. Se tu crê, dá um grito de glória a Deus. Pedaço. Gente, foi profetizada há uma semana, se cumpriu hoje. Uma semana. E Deus já dando demonstrações. Isso é coisa séria demais. É coisa séria demais, minha gente. Vamos lá. A oração e louvor criam um ambiente para a profecia. Vou repetir. A oração e o louvor criam um ambiente para a profecia. Ou seja, cria aquele ambiente profético. Primeira referência, 2 Reis 3, 15 e 17. Estava Jorão. Jorão era um crente meia boca. Uma hora tá, outra hora não tá. Só procurava a Deus quando precisava de socorro. Josafá não, era crente de mão cheia mesmo, crente de verdade. Aí eles estão rodando no deserto, acabou a água, os animais estão desfalecendo. Aí Jorão falou: será que Deus nos trouxe aqui para perecer na mão do inimigo? E aí Josafá falou: será que não tem um profeta de Deus aí para clamar por nós, não? Aí alguém diz: tem um aí, Eliseu, que servia, deitava água na mão de Elias. Chama esse aí, que esse é de Deus. Chegou Eliseu, irmão, pensa, Eliseu já deu logo uma dura no Jorão, falou: ó,
Se eu não respeitasse a presença de Josafá, nem na sua cara eu olharia. Sabe o que eu vejo aqui? A graça de Deus. Porque se o pai não considerasse Jesus, o pai nem olharia na nossa cara. Isso é forte. É assim. Se o pai não considerasse Jesus, o sacrifício da cruz, o pai nem na nossa cara não olhava. Oh, meu Deus. Sabe por que eu e você temos consideração diante do pai? Por causa do filho. Alguém louva a Deus por essa palavra? Isso foi um adicional, hein? Não estava na pregação. Agora escute. O Josafá falou: eu nem olharia na tua cara, mas por respeito a Josafá, que é crente de verdade, eu vou clamar a Deus. O ambiente estava tão pesado. Eliseu falou: traz um tocador aí, um tangedor. E quando ele começou a dedilhar o seu instrumento, começou a louvar o Senhor, o que aconteceu? Veio o Espírito Santo, encheu Eliseu, e ele disse: fazei neste vale muitas covas, porque não vai ter chuva e nem vento, mas Deus derramará água, e derrotará os inimigos, e entregará nas vossas mãos. Então veja, quando acontece aquela manifestação de louvor, onde Jesus está sendo engrandecido, o Espírito vai dando profecia para o povo. E vários decretos de Deus é dado. Aí as pessoas vão sendo exortadas, consoladas, edificadas, os corações vão sendo revelados. Aleluia, que lindo. Pega isso aqui, também a oração. Veja, a oração, a congregação, lá em 2 Crônicas 20. Josafá reuniu todo o rebanho para entrar em oração. Ele falou: Deus, essa multidão que vem contra nós, não tenho força, não sei o que fazer. Os amonitas, moabitas da montanha de Seir, é um povo numeroso contra nós, eu não tenho o que fazer. Mas eu coloco meus olhos em ti. Ele ora com essas palavras. Enquanto ele está orando, junto com a congregação, está no culto orando, o Espírito Santo desceu no meio da congregação. E o Espírito do Senhor tomou a boca de Jaziel e disse: assim diz o Senhor, não temais e nem vos assusteis. Estai parado, quieto, e vede a salvação do Senhor, porque nesta peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós. Vocês vão ficar quietinhos. Você viu onde o Espírito Santo bradou no meio da oração? É no meio da congregação. Aleluia. Deus liberou uma vitória através de uma profecia. Veja só que coisa tremenda. Uma batalha que o povo estava enfrentando, Deus bradou. Vamos lá. Temos que orar para que o Espírito Santo manifeste a palavra profética com exatidão. Temos que orar, pedir isso para Deus verdadeiramente nos envolver e confirmar as palavras que nós profetizamos, que é palavras dele. E de onde eu tiro isso? 1 Samuel 3, 19 e 20, que o texto diz: e nenhuma das profecias, nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. Era ele profetizar e papai assinava embaixo. Era ele abrir a boca, era Deus cumpria. Eu estou profetizando agora, posso profetizar pela palavra? Deus vai te usar sim, Deus vai te usar para se cumprir aquilo que você tem profetizado. Se alegre por esta palavra e dê glória a Deus. Aleluia, você vai ver muitas profecias se cumprindo através da tua boca, que Deus vai te usar. Vamos lá, oh glória a Deus. Por meio do dom de profecia, o Espírito pode entregar uma bênção, conforme 2 Reis 4,16, a mulher era estéril, a sunamita, e Deus usou Eliseu para gerar um filho nela. E também, por meio do dom de profecia, Deus pode nos dar capacidade ministerial. Então, através de uma profecia, pode vir uma bênção, ou pode vir uma capacidade ministerial. E eu leio o texto, 1 Timóteo 4,14, veja só: não despreze o dom ministerial, que ele era evangelista, Timóteo, que há em ti, o qual te foi dado por profecia, e por profecia através da imposição das mãos. Eu me lembro, só uma vez, missionária DNI,
Deus usou aquela santa serva de Deus para, em uma profecia, me entregar 3 dons espirituais. Então, por profecia, eu recebi 3 dons espirituais, de um dia só, ok? Então, mas também Deus pode entregar o quê? Um dom ministerial. Vou dar um testemunho pessoal. Quando estava caminhando, engateando na fé, Deus usava as pessoas e dizia: você vai pastorear o meu povo. Olha aqui onde eu estou. Já tem um povo preparado em que tu apacentarás o meu povo. Deus estava me dando capacidade ministerial, pastoral. Através do que veio? Da profecia. Ok? Então você pode ser usado por Deus para liberar uma bênção em profecia para alguém. Ou Deus vai te usar para dizer para a pessoa como Deus vai usar ela. Que bênção, é? É uma bênção. Você pode ver quando a pessoa começa a chegar nos átrios do Senhor, o Espírito já toma e já fala: ó, o mistério é com você é assim, vou te usar na minha palavra, vai ser assim. Deus já começa a fazer os mistérios, irmão. Já começa a trabalhar tremendamente. Glória a Deus. Quantas profecias Deus já não entregou na sua vida? Eu falo ministério, família, viagens. Vocês são testemunhas aqui, né? De algumas profecias. Meu Deus, tudo veio, ó. Tá vendo como o dom de profecia é uma bênção de Deus? Outra coisa, segundo as profecias que revelam o propósito de Deus para a nossa chamada, nós devemos lutar. Dobre atenção aí, 1,18, já vamos para o fim, de 1 Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Aqui, esse texto aqui, escute, ele tem 2 sentidos, o sentido aqui é duplo. Primeiro sentido, Paulo está dizendo que ele deve lutar pelo cumprimento dessas profecias, dessas promessas feitas para ele particularmente. Por exemplo, olha Timóteo, vou te usar na minha presença, você vai pastorear a igreja, você vai ter o dom de evangelista, você vai ganhar almas. Uma profecia, e provavelmente é isso que ele recebeu, tá? Quando você lê a história de Timóteo, provavelmente isso. Então o texto está me dizendo o quê? Para mim lutar pelaquilo que Deus profetizou na minha vida, ou seja, é lutar pela promessa, lutar em oração para que a promessa se cumpra. Deixa eu perguntar, quem já recebeu uma profecia? Quem já recebeu uma palavra? A profecia agora no sentido de promessa mesmo, né? De futurista mesmo, que vai acontecer algo. Então, eu acredito que uma boa parte aqui já tenha recebido. Então, tem promessa? Lute por ela. E Deus me deu uma experiência com isso. Uma vez, Deus falou para mim, por exemplo, que abriu a porta para mim ir para os Estados Unidos. Falou: ó, você vai para os Estados Unidos. Escute, a primeira vez que eu fui, tá? E eu não queria, minha esposa sabe isso, eu não queria mesmo, não estava no meu coração. Quando foi dado o convite, falei: vou ficar tantos dias fora de casa, longe da família, da congregação. E naquele tempo eu não estava querendo, não. E eu falei: já que Deus prometeu, e eu só fui lá no consolado e nem orei para você ter uma ideia, nem orei, pedi para Deus: Deus abençoe, nem fiz isso, porque não estava no meu coração. Aconteceu algo extraordinário que o pessoal disse que não acontece. Porque quando eles ficam com o seu passaporte, significa que o seu visto foi aprovado. Mas sabe o que fizeram com o meu? Seguraram o meu passaporte e depois me negaram. Aí depois teve uma segunda oportunidade. Sabe o que eu fiz? Eu lutei pela promessa. Falei: Deus, já que tu prometeste que eu vou lá, então abre minha porta. Eu fui lá, a pessoa olhou para minha cara e falou: visto aprovado. O que eu estou dizendo para você? Deus tem promessa, mas se você não lutar por ela, como que vai ser? Luta pelas promessas. Eu tive uma experiência pessoal assim. Lute. Dei um exemplo qualquer. Deus não prometeu salvar a tua casa? Lute por esta bênção. Deus não prometeu converter aquele coração duro? Lute! Vocês estão aqui, hoje já foram embora. Segundo sentido aqui dessa lutar. Aqui, segundo sentido, é lutar apoiado pelas promessas de Deus, ou seja, não ficar desencorajado em cumprir o seu ministério, mas lembrar de quem prometeu e o que Deus prometeu, e através disso tomar ânimo. Sabe quando você está meio abatido pelas lutas, e aí você sabe que Deus te levantou para você fazer a obra, para você caminhar na fé, e aí de repente vem tantas pancadas na sua vida, você fala: estou tão desanimado,
E aí você fala, não vou mais fazer isso, não vou, mais ou menos vou congregar. Você é só um membro de carteirinha mesmo, só de ir, entrar e sair. Esse é o sentido. Lembra-te do que Deus te chamou. Ou seja, não estacione o teu dom. Não desanime com os ventos fortes. Lembra de quem está do teu lado. Lembra quem é que fez a promessa para você. Aleluia! Aí quando você lembra das promessas, você toma um ânimo, você toma força. Aí você se levanta na força do Senhor. Ok? Então eu particularmente falando, meus irmãos, eu acredito nesses dois pontos de vista aqui. Tanto é lutar para que as promessas se cumpram, mas lutar também no sentido de estar baseado nelas. Ou seja, eu estou apoiado, eu creio nas promessas, as promessas de Deus me animam, as promessas de Deus me traz ânimo para que eu possa continuar crendo no agir de Deus, no trabalhar de Deus, que a situação Deus vai me dar vitória e assim por diante. Vamos lá, para encerrar. As manifestações do Espírito Santo por meio dos dons espirituais não devem ser suprimidas e nem desprezadas. 1 Tessalonicenses 5:19 e 20. Não extingueis ou apagueis o fulgor do Espírito. Não desprezeis as profecias. O que Paulo está ensinando aqui no contexto imediato, pelo menos? Primeiro, apagar aqui significa fazer com que uma atividade fervorosa pare, cesse. Então, aqui no contexto imediato, não devemos desprezar o dom e as suas manifestações, ou seja, e não dar importância para as manifestações. E por causa do que alguns desprezam? Por que tem pessoas que desprezam as profecias? Às vezes alguém se equivocou, falou dele mesmo, não era o Espírito Santo, e a pessoa ficou esperando e não deu em nada aquilo. Ou às vezes, que nem provavelmente estava acontecendo em Tessalonicenses, as pessoas estavam se levantando com dom de profecia, dizendo, Jesus vai voltar tal dia. Aí Jesus não voltava. Alguns irmãos tinham parado até de trabalhar, por causa disso. Por isso que ele falou, quem não trabalhar não come também. Porque o povo não queria mais trabalhar. Jesus está voltando, eu vou trabalhar para quê? Então veja que a profecia trouxe maior bagunça lá em Tessalônica. Só que aí os tessalonicenses falaram, aí alguém se levantava em profecia, eles falavam, sai fora. Vem para o meu lado não, com esse negócio de profecia. Eles estavam fazendo isso. E aí o que estava acontecendo? O Espírito estava esfriando. A atividade profética, o mover do Espírito estava se apagando naquela igreja. Paulo falou, vocês estão equivocados. Então, em vez de vocês deixarem a real e verdadeira ação do Espírito de lado, combata os equívocos, combata os falsos profetas. Existem pessoas que são falsos e profetizam aquilo que não é do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter essa maturidade em Deus, entende? Nós temos que ter essa maturidade. Então se faz o que é necessário: temer a Deus, estudo bíblico, crescimento no conhecimento e na graça, para uma manifestação madura e saudável em nosso meio dos dons espirituais. Se tem alguém falando baboseira, asneira, que não é coisa de Deus, aí é ele Deus. Mas a igreja tem que estar o que? Apta. A igreja tem que ser o que? Espiritual. A igreja tem que saber o que é Deus e o que não é Deus. Tem que separar as coisas. Não é porque alguém deu uma profetada que você vai desanimar com o dom de profecia. O dom é de Deus, o Espírito fala, o Espírito age, o Espírito trabalha, o Espírito move. Então aqui nessa congregação, o Espírito tem sim a liberdade para usar os vasos e falar com o seu povo em profecia. Elema súbria canto narafácia, stergenabria fobe de caçúria. Glória a Deus. As atividades fervorosas do Espírito não podem se apagar. Ela tem que estar sempre evidente, sempre manifesta, sempre operando. O dia que Ele quer fazer, Ele faz. Não é todo dia que vai ter manifestações do Espírito Santo no sentido dos dons, mas o dia que Ele quiser fazer, a hora que Ele quiser fazer, que Ele faça, porque ninguém pode paralisar a obra do Espírito, ninguém pode engessar o Espírito Santo, ninguém pode deter o Espírito Santo. A carnalidade não vai parar, não vai parar o agir do Espírito Santo. Os falsos não vão paralisar o trabalhar do Espírito Santo. Que se manifeste os verdadeiros. Ok?
E aí eu encerro dizendo, 2 grandes marcas do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sabe qual que é? Está em Atos 19:6, e Paulo, impondo as mãos, veio sobre os efésios o Espírito Santo e faziam o quê? Falavam línguas e profetizavam. Então 2 maravilhosas coisas acontecem. Essas 2 marcas são tremendas no derramamento do Espírito. Tem línguas e tem profecia. O Espírito vem, o povo é batizado, recebe poder, fala línguas e outra coisa, profetizam. Profetizam. Eleva a súbia. E eu estou sentindo essa graça para profetizar. Aleluia. Deus tem feito esta obra. Deus tem feito esta obra, dando a manifestação do ensino, mas da prática também. Glória a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Deus me deu um mistério. E eu vou entregar este mistério. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Rogério, abra as tuas mãos, meu filho. O Espírito Santo fala comigo para ministrar isso agora sobre a sua vida. Situações de pressão vêm sobre a sua vida e te fazem murchar, e te fazem querer fugir das coisas, das responsabilidades. Mas o Espírito de Deus, que não te deu espírito de medo e nem de covardia, o Espírito que atua, que trabalha na tua vida, é o Espírito de poder. É por isso que Deus está regulando algumas coisas na sua vida e está te dizendo, te levantei por cabeça e não por cauda. Elai de canto reminência comanai. E hoje tu vais sair daqui com uma graça maior de Deus sobre a tua vida, porque tu vai continuar desenvolvendo a tua chamada, vai continuar desenvolvendo o dom que Deus tem te dado, os talentos que Deus tem te entregado. E tem mais uma coisa, Deus te diz, enquanto você exalta o meu nome, fazendo o que eu te dei para você fazer, derabassubi comanai, eu trabalho na tua casa, eu me manifesto sobre o seu lar. Deus sabe das pressões que tu tens vivido, mas Ele diz, eu sou maior do que elas. A minha graça se manifesta sobre ti, e a minha graça é maior do que todo peso. Tu vai sair daqui mais leve na minha presença, porque tu entenderás, que te chamei para ser um vitorioso. Eleva a canda, lava a súbia, e dá testemunho da minha glória. Assim diz o Senhor. Recebe essa graça que Deus derrama sobre a sua vida. Anabre a súbria canto, negevácia, replouve da súbria canto, reminência candarápia, eba súbria, neremachande comanai. Em alguns lugares tu já fostes desprezado, e até mesmo te olharam com indiferença, mas não sou eu o Deus que escolhe as coisas que não são, para fazer confundir aqueles que são. Elei que o monte que faz súbria. Iniciei um grande trabalhar na sua vida. Emácia candore bachere me comanai. E já há uma investida de Satanás para lhe enfraquecê-lo, para lhe abatê-lo. Mas nesta noite eu uso o meu derrassuri me comanai para falar contigo. Vigiai. Eba sub keb job dará súbria. Porque esta grande muralha que Satanás levanta não pode ser maior do que o agir da minha presença sobre a sua vida. Elai que o monte covassube comanai. E eu alegro o teu coração com a alegria da minha salvação, e te digo, não temas, porque sou eu teu Deus que te gerei na minha presença. Elai de oreb de que faça canto na brafai. Elei de o canto na rassúbria. Que levasse e cantai, evergue a núbria canto, né, que fácia. Deus quer se manifestar com mais intensidade, com mais graça.
em nosso meio, há um mover profético. Levante as mãos aí dos céus. Se a Bíblia diz que todos podem profetizar, todos podem profetizar. Eu estou liberando esta palavra profética. Elai que o monte que faz sube, que me ande comanai. Deus te dá capacidade, Deus te dá ousadia, Deus te dá autoridade. Derabande cova súpia, elemento é cova xande comanarasaio comondébria. É mi nobre face. Adore a Deus. Está uma manifestação profética aqui. De bassúria, canto, de revácia. Eu lhe dou ousadia da minha presença, para que tu sejas firme e adores o meu nome da maneira que eu te levantei. Tenho te levantado como instrumento na minha palavra. Tu ministrarás a minha palavra, tu pregarás a minha palavra. Te usarei como uma flecha na mão do valente. Mantu que a face a comontúria. Mas te digo, vigiai o seu coração, porque há situações em que o adversário tem usado outros para distanciá-lo do propósito a qual eu tenho lhe chamado. Remante comanai. Mas nesta noite eu blindo o teu coração, eu blindo a tua mente. Porque o que eu tenho para você não são alegrias momentâneas. O que eu tenho para você é algo duradouro. Sobre que me ande comanai. Eu estou intensificando a sua busca. Hoje tu recebes uma nova graça para mergulhar no oceano da oração. E te digo, eu tenho pressa em te usar na minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Você continua aqui, eu fico até amanhã, hein? Aleluia. Se Ele quiser, claro. Aleluia, aleluia. Tem alguém sentindo essa graça de Deus? Esse mover do Espírito Santo. Todos podeis profetizar. Todos podeis profetizar. Todos podeis profetizar. Você vai ser instrumento de consolo. Você vai ser instrumento de encorajamento. Você vai ser instrumento de fortalecimento, de edificação. Deus te usa nessa terra. É a primeira vez que eu vou pedir, hein? Põe a mão no ombro do vizinho e diga: o Espírito Santo conta com você nesta obra. Debaixo, calamande cova sobre a canto na brachai. Elementre covas nerque amanto labrafacia calabaçúpia. Vai descer um tubo de Deus na tua cabeça hoje aí. É aquele lá de Zacarias que diz que tinha um tubo ligado. Aleluia, o azeite descia. Esse é o fluido do Espírito Santo. Deus vai entregar mistérios para você. Deus vai te usar tremendamente na congregação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. A inspiração foi. Agora não tem mais o que falar. Está vendo como funciona? Ele dá e até o tempo, ele administra o tempo. Ok? E ele pode pegar qualquer outro aí e profetizar também. Por isso que a Bíblia diz, uns para os outros. Ele me deu a inspiração para entregar esses 3 mistérios. Mas se ele mas ele pode tomar qualquer um aqui nesta noite. Se ele quiser, ele toma. E acontece a obra, tá? Amém? Pode aplaudir ao Senhor pela palavra.